Olá, buscadores. Estamos iniciando mais uma edição do programa Leituras para Viver Melhor, programa produzido em parceria da Editora Teosófica com a TV Suprem. TV Suprem, que é o canal de comunicação da União Planetária, canal 2 da NET em Brasília. E se você estiver acompanhando pelas redes sociais, pelo Spotify, pelo YouTube, não deixe de curtir o vídeo, se inscrever no canal, que assim você nos auxilia a produzir cada vez mais conteúdo de qualidade para todos vocês. E hoje nós iremos conversar um pouquinho com o Léo Liberti. Tudo bem, Léo? Seja bem-vindo. Prazer, grande prazer estar aqui, Charles. Nós agradecemos a sua disponibilidade, né, de trazer aí sua partilha, suas leituras, suas reflexões para todos que estão nos assistindo e nos ouvindo. O Léo, ele é produtor de videoclipe, já trabalhou com diversos artistas aí de renome nacional e internacional. E recentemente ele começou a revelar em suas redes sociais aí uma outra faceta, né, de sua personalidade, que é esse lado de estudo espiritualista, teosófico, de autoconhecimento, filosófico. E ele começou a partilhar ali no seu Instagram diversos vídeos de curta duração comentando esses temas. Quem tiver interesse aí, siga o Léo aí, que o conteúdo é imperdível. E eu sei que ele é estudante de teosofia. O Léo aí, a família dele é uma família, né, de teosofistas, estudam esses temas. E nós conversamos, então, sobre um livro que ele gostaria de comentar hoje conosco, que se chama O Lado Oculto das Coisas, publicado aqui no Brasil pela editora Teosófica, de autoria do Charles Webster Leadbeater. Léo, esse livro, eu acredito que o próprio título dele, né, ele chama bastante atenção, né, o lado oculto das coisas, né. Então eu começaria o nosso diálogo, acho que contextualizando, te fazendo uma pergunta: afinal, existe um lado oculto das coisas? E o que seria esse lado oculto, né? Como que isso funciona, segundo o seu entendimento e segundo a visão do autor? Perfeito, Charles. Charles, antes de qualquer coisa, eu estou extremamente honrado de conversar contigo, com um membro da Sociedade Teosófica. Eu acompanho não só a sociedade, mas todos os estudos teosóficos há mais de 30 anos, eu estou com 40 agora. E isso para mim, por incrível que pareça, sempre foi o meu foco, esse estudo, a minha meta. Eu acabei caindo no audiovisual, de uma outra forma, mas hoje, estar aqui conversando sobre Peter é algo que para mim é sensacional. E isso já demonstra que é algo oculto, porque em toda a minha trajetória de trabalho, eu nunca revelei para ninguém que eu era estudante de teosofia, o que era teosofia, e também nunca tive a vontade de aparecer enquanto o meu rosto. Todo mundo conhece as minhas obras, só que até então ninguém me conhecia. E esse ano em específico, eu decidi aparecer, mas justamente para falar de teosofia, mas de uma forma prática, de uma forma direta, simplificada. Óbvio que para você e diversos outros membros é como se fosse a cartilha, né? Tão básico assim, mas para as pessoas que nunca tiveram contato, é uma forma de começarem a compreender, é quase uma introdução. E só agora, retornando à sua pergunta, existe sim um lado oculto. O lado oculto, ele tá em tudo. Então, por exemplo, eu estava oculto em relação a alguma coisa. Uma pessoa que não conhece a lei da gravidade, ela tá oculta, né? Então, existem leis, existem elementos, existem planos mais sutis, estados de consciência e várias outras coisas que a gente ainda não consegue captar através dos sentidos, não consegue interpretar isso, e essas coisas elas estão ocultas. E na medida que a gente vai trabalhando o nosso corpo, as nossas emoções, os nossos pensamentos, na medida que a gente vai direcionando a vontade, se destacando desses pensamentos, a gente consegue ter estados de consciência alterados, vamos dizer assim, de uma forma bem simplificada. E aí a gente começa a observar coisas que no mundo eles até então estavam ocultos. Então a gente fala: caramba, existe um mundo aqui muito sensacional e muito diferente daquilo que eu aprendi, porque a gente acaba aprendendo as coisas. Eu sou
parte da minha família veio da teosofia, minha avó, principalmente por causa de mãe e por lado de mãe, né? E por isso que eu comecei a estudar. Com 10 anos ela falava, ó, vai ler aqui, ó, Blavatsky. Como assim? Hoje com 40 é muito difícil, mas ela explicava. Não só isso, mas várias coisas do ocultismo. E por parte de pai, a família católica, meu pai é italiano. Então, num determinado momento, teve um choque, porque por que a gente não pode, né, questionar esses dogmas, essas crenças que às vezes são limitantes, né? Então, a teosofia é linda porque ela tem a liberdade de pensamento e através da liberdade, seja ela de pensamento, a tua liberdade em si, é que você começa a desvendar esse lado oculto que o Leadbeater tanto fala. E eu acho maravilhoso o Leadbeater, porque assim, somos ocidentais. A teosofia, ela tem uma base, na verdade tem tudo na teosofia, né? É muito difícil você definir as origens, mas ela tem uma base oriental muito forte. E para o ocidental, ele compreender algumas coisas logo de cara, e isso falando até por experiência, né? Compreender Blavatsky, logo você fica até um pouco perdido. E o Peter, ele conseguiu apresentar para o Ocidente, de uma forma talvez um pouco mais racional, mais didática, mais direcionada, esse conhecimento oculto. Então, esse livro é sensacional. Eu gostaria de comentar um ponto que você trouxe lá no início, talvez discordando um pouco, né? Você diz assim que esses conceitos que você aborda nos seus vídeos são muito básicos para quem já está estudando. Eu discordo, porque muitas vezes também a gente se perde em teorias mirabolantes sobre a formação do universo, dos planetas, vida após a morte, né? A gente fica no que academicamente os indianos chamam, né, de especulação filosófica, né? Muitas vezes nós ficamos nisso, e é muito fácil que as questões mais práticas do dia a dia, muitas vezes elas passam desapercebido, a gente fica desatento, né? Então, é muito comum, né, essa pessoa fala lindamente, escreve lindamente sobre teorias além da imaginação, mas no dia a dia, muitas vezes, todos nós, né, estamos ali tropeçando nos nossos próprios pés, né, em questões bem básicas. Eu sempre digo, e às vezes até me torna um pouco repetitivo, que uma das possíveis origens da palavra religião é reler, né. Então, a gente ficar voltando a esses temas, a gente ficar revisando eles é de suma importância, seja para os estudantes, iniciais ou para aqueles que já estão há mais tempo nesse caminho. Eu agradeço a sua generosidade e é isso mesmo, né? A gente fica no. Você que gosta de cinema, e não só gosta de cinema, você é o Aquaman, né? Pessoal, quem estiver assistindo, olha só, tem uma semelhança aqui muito grande com o Aquaman. Mas vamos lá, né? Brincadeira à parte, isso é uma coisa que a gente precisa retornar e a gente não pode descartar os acontecimentos, teoricamente, ordinários, mundanos, da elevação espiritual. Porque, às vezes, é exatamente isso que faz a gente transcender, são essas provas, são essas pequenas coisas. Isso é a matéria que é fundamental para a gente conseguir criar esses veículos superiores, vamos dizer assim. Então, eu fiquei, no decorrer da minha vida e da minha busca, eu fiquei trabalhando com um discípulo do Gurdjieff. Isso foi na Itália, e tem muitos ocultistas lá. Eu fiquei quase um ano estudando e de forma prática, né? O Gurdjieff, ele sempre teve essas coisas, às vezes, ele foi um cara um pouco diferente em relação aos seus métodos, tudo bem, mas eu lembro que depois de um ano, quando você acha que você realmente acaba, né, encontrando diversas coisas, experimentando algumas coisas de forma prática e reflexiva, porque isso é fundamental. Não adianta a gente ter o conhecimento só aqui no racional, se você não colocar em prática ou experimentar. Se você experimentar e viver isso cotidianamente, isso acaba funcionando e você, então, começa a ter uma compreensão, usando um termo, né, atual, uma compreensão 360. Mas ele falava uma coisa que é verdade, porque depois de um ano você está tão aquele microcosmo, sabe, naquela sua bolha, e ele falava assim, cara, agora você vai, assim como o Woody falava, e vai para a sua vida. Você vai aprender espiritualidade na fechada do trânsito, né? Quando você tem que respeitar a diferença, quando você chega cansado em casa e acaba, às vezes, sabe,
não percebendo as formas de pensamento, acaba discutindo com a esposa. Então, ir para o Tibete, óbvio, a Blavatsky foi lá e trouxe conhecimento. Existem os mestres também, tem todos os Mahatmas, mas se todo mundo aqui quisesse ir para o Tibete, isso seria um grande luxo. Por quê? Porque você não está querendo colocar à prova o seu espírito aqui, na vida cotidiana material, que é muito difícil, né? E aí vem o Lee Peter e ele explica as pequenas coisas, o lado oculto de várias coisas, assim como o próprio nome diz, para você conseguir trabalhar e viver efetivamente a espiritualidade num mundo extremamente hostil, né? Então, aí que começa. É daí que a gente tira as pérolas para a vida. Como dizem muitas tradições ocultistas, é a lapidação da pedra bruta, né? Então, é no dia a dia que a gente vai colocando, é o teste, né? É o grande teste, a grande prova aí, ao qual, né, o peregrino, como dizem, né? O peregrino, falando do processo de reencarnação, que vai peregrinando entre uma vida e outra, entre diversos corpos aí de existência, é colocado à prova, né? Este é o programa Leituras para Viver Melhor. Hoje estamos conversando com o Léo Liberti sobre o livro O Lado Oculto das Coisas, de autoria do Charles Webster Leadbeater, publicado no Brasil pela editora Teosófica. Nós iremos para um rápido intervalo e voltamos daqui a pouco. Até já. A editora Teosófica está com uma grande novidade para seus leitores. A revista Sofia, publicação que há quase 20 anos apresenta temas relacionados à espiritualidade, autoconhecimento, religiões, ciência e filosofia, agora está disponível também na versão digital. Nesta nova modalidade, o leitor pode acessar todos os mais de 90 exemplares da revista Sofia já publicados, seja na tela de seu computador, tablet ou smartphone, já que o conteúdo se adapta à tela do dispositivo utilizado. Entre em contato pelos canais da editora Teosófica para maiores informações e consulte os valores promocionais para quem já é assinante da revista impressa. Editora Teosófica. Livros para viver melhor. Estamos de volta com o programa Leituras para Viver Melhor, hoje conversando com o Léo Liberti sobre o livro O Lado Oculto das Coisas, de autoria do Charles Webster Leadbeater, publicado no Brasil pela editora Teosófica. No primeiro bloco, né, o Léo comentou, então, sobre essa questão da praticidade, da aplicação prática dos conceitos espiritualistas, né, que não seja somente uma teoria para a gente ficar especulando. Eu lembrei, por exemplo, uma citação do Jung, que eu gosto bastante, que ele diz, né, aprenda todas as teorias e todas as técnicas, mas quando estiver na frente de outro ser humano, seja simplesmente outro ser humano, né? Então, a gente tem que baixar a bola, né, e focar no nosso dia a dia, que é aqui que é o teste, aqui que é a prova, né? A gente tem que conseguir fazer realmente que esses estudos não sejam pura teorização e sejam, de fato, transformadores, que é o que interessa aí para a nossa vivência e possível transcendência. Léo, para quem está nos assistindo ou nos ouvindo e é cético quanto a esses assuntos, né? A pessoa diz, não, ok, tudo isso é muito bonito, mas eu não acredito em nada disso. O autor traz alguma explicação, algum apontamento para que nós possamos colocar à prova esses conceitos? Ele traz, e eu até deixei aqui marcado no livro, aqui um parágrafo aqui que eu vou ler, e é super simples. Ele fala o seguinte: quem julgue ser difícil crer nessas coisas, posso apenas dizer-lhe que o melhor meio de obter confirmação de qualquer das ideias teosóficas é admiti-las e trabalhar com elas, porque então perceberá em breve que se comprovarão por si mesmos. E é exatamente isso que você disse. No primeiro momento, quando vamos dizer que você nunca leu nada sobre teosofia ou ocultismo em geral, não importa. Parece que é um filme de ficção científica.
você acaba falando, não, pelo amor de Deus, cara, você está usando algum entorpecente. E não, porque é muito simples. Isso eu vou dar um exemplo prático e pessoal, porque acho que tudo que a gente viveu e experienciou, não tem como isso sair da gente, né? Então, com 5 anos, mais ou menos, o meu avô, por parte de mãe, meu avô, ele era índio, e ele dava alguns passes, vamos dizer assim, né? Não importa a terminologia aqui. E eu lembro que quando eu tinha 5 anos, eu via luzes, né? Essas luzes se manifestavam fisicamente, não através de outro tipo de percepção. E eu achava aquilo a coisa mais linda do mundo. Eu perguntava para minha mãe, mas que coisa linda é isso do avô? Aí ela explicava que era um tipo, né? Uma energia boa que ele passava pra gente, assim. Então, aquilo era muito vivo, aquilo era real dentro de mim. E às vezes explicar uma coisa dessa para uma outra pessoa, falar, não, mas calma aí, seu filho, você já leva para o psicólogo e tal. Então, principalmente o ocidental, que ele não tem, às vezes, a vivência, ele não tem todo o trabalho, ele não tem nenhum estudo, ele acaba vendo essas coisas que são, teoricamente são coisas meio que transcendentais, voltadas à própria clarividência, como algo absurdo, impossível. Esse é o grande problema. Vamos supor que há muito tempo atrás, vamos dizer assim, não precisa nem ser num futuro tão distante, há 20 ou 30 anos atrás, eu talvez chegasse para você e falava assim, Charles, daqui a um tempo, em tempo real, você vai estar sentado aí em Brasília e a gente vai conversar, vai gravar um programa que vai para um satélite e vai voltar. Você vai falar assim, você tá ficando louco. Isso aí é ficção científica, né? Então, da mesma forma, e trazendo o princípio de equivalência, porque até então, óbvio, isso é uma coisa física e tecnológica, mas isso vai acontecer em determinado momento para as pessoas aqui. E se a gente parar para pensar em seres de outros planos, de outras dimensões, sabe, muito mais elevados, uma simples clarividência aqui, ou às vezes ter contato, saber que existe um elemental, ou então você alcançar planos superiores, você vai para o plano superior, você acaba se deslocando, faz um desdobramento, isso para eles é como, sei lá, fazer uma bolacha, sabe, assim, de tão simples e evoluído que esses seres estão. Então, temos que ter a consciência que, primeiro, se estamos aqui na Terra, óbvio, estamos aqui para limpar um pouco o nosso karma, limpar um pouco não, muito, e de certa forma cumprir a nossa missão, o nosso destino, o nosso propósito, né? Mas estamos aqui, num local denso. E se a gente tem essa consciência, logo de início, a gente sabe que a gente tem muito pouco conhecimento. Por mais conhecimento que a gente consiga adquirir, e é possível, é muito pequeno perto dos planos maiores próximos do nosso grande, inomeável, inefável Criador, né? Então, ele se manifestou aqui e a gente é capaz de chegar, de começar a engatinhar esses pensamentos, mas sempre dessa forma, tentando limpar os nossos dogmas. Eu vou falar sobre crença, não vou nem falar aqui sobre as questões dos nossos, que a gente aprendeu com os pais, com as mães, os nossos traumas, mas o que a gente acha que é real da religião. E a religião é uma coisa que ela acaba, no determinado momento, vou fazer um parênteses, criando até problemas para a gente, né? Tô nem falando de conflitos, né? É só você observar o mundo que você vai ver que as pessoas matam por causa da religião, mas ela acaba criando conflitos internos muito grandes, porque a gente pega algo como verdade, aí a gente às vezes nunca se questiona, mesmo porque a religião ela coloca para a gente não se questionar, ou seja, ela trava o seu pensamento por interesses específicos, e a gente não acaba transcendendo ou vendo esse lado oculto de tudo que existe, né? Então, há uma questão, agora é polêmica, né? Uma questão de domínio de algumas religiões, isso é nítido, e não uma questão de deixar você livre ou seu espírito livre para você transcender. Então, se você consegue limpar essas coisas, primeiro, como é que começa? Tendo consciência. A partir do momento que você tem consciência e começa a se questionar, você começa a falar, opa, será? Será? E aí você começa a viver. E colocando a coisa em prática, você começa a realmente experienciar. E quando você experiencia a coisa, você fala, isso aqui existe.
Não é porque está escrito ou por causa daquilo que você disse, da literatura, que sabe bastante, mas porque você viveu. O conhecimento, se não for prático, reflexivo, ele não é efetivo, seja na teosofia, seja na religião, seja em qualquer outra coisa. E até colocando uma frase aqui para questionar, é uma coisa que eu sempre me pergunto. É melhor você saber um pouco, por exemplo, de teosofia e aplicar isso na sua vida, né, cotidiana, ou é melhor você saber muito, ser uma grande enciclopédia e não colocar nada em prática? Só um questionamento da vida aí. Realmente, são ótimos questionamentos, né? O que você comentou anteriormente, eu estava pensando que, né, você falou de conhecimentos que nós temos hoje, né, até tecnológicos, científicos, e que antigamente seria visto como magia, ocultismo, algo sobrenatural, né? Me ocorreu bastante a questão da própria hipnose, que era território dos magos, dos ocultistas, dos místicos, e hoje é uma ferramenta terapêutica, né, utilizado aí por psicanalistas e, né, diversos tipos de terapia aí, pode ajudar a pessoa a trabalhar traumas, né, revisitar aí momentos da sua vida e trazer à tona e trazer luz, né, para partes sombrias aí da nossa própria psique. E Léo, o nosso tempo está chegando ao fim, traz para nós alguns exemplos de que o autor possa apresentar no livro, sim, de questões ocultas do nosso dia a dia. Ok, eu tô andando na rua, mas e aí? Existem seres invisíveis ao meu redor? Como isso funciona na prática, né? Como que eu posso lidar com isso e interagir com essa realidade dentro das minhas possibilidades? Existem alguns exemplos. Eu vou começar com um exemplo bem agora do carnaval. Temos elementais, né, que estão ao nosso redor, puxando essa coisa mais para baixo, mais densa. Então, os vícios, uma necessidade exacerbada e repleta de luxúria no sexo. Não estou falando que o sexo não é bom, não é importante, mas se você fizer com sua parceira, se você, né, tiver a consciência. Então, esses elementais, eles estão o tempo inteiro, né? E não só os elementais, mas outros seres também. E a gente não percebe. Então, quando você tem essa troca de energia, isso é algo que você pode puxar muita coisa ruim para você, né? Então, isso está lá. Vamos dizer também, eu vou colocar um exemplo. Vamos supor que você está numa piscina. E essa piscina, ela está totalmente repleta de sujeira, de barro, e a luz ela não consegue entrar e refletir. Vamos supor que toda essa sujeira sejam todo esse mundo oculto que a gente não percebe, de seres, de formas de pensamento, de elementais e até coisas nossas mesmo, né? Porque não adianta a gente só terceirizar, mas como você gosta de falar, esses ruídos, né? Que a gente precisa limpar para deixar essa luz, né? Que é a luz de espírito do grande Criador refletir na gente, né? Porque ele está dentro da gente, né? A gente faz parte dele e vice-versa. Somos, de certa forma, pensamentos, partes dessa consciência. Então, essas coisas, elas se manifestam de diversas formas. Você com certeza assistiu Matrix. E lembra quando o Smith, ele acaba se manifestando em qualquer pessoa que está do seu lado, em qualquer situação? Assim como o destino se manifesta, essas coisas, eu vou colocar assim bem de forma prática, essas energias, algumas conscientes ou não, depende do estilo, elas se manifestam. Então, às vezes, quando você chega em casa, por exemplo, você não percebeu, mas diversas formas de pensamento estão no nosso campo astral, está no campo astral da sua esposa, ou até do seu filho. Você acaba adquirindo isso, e às vezes a pessoa começa a te falar coisas que você fala, mas por que você está me falando isso? Por que você está cavando essa briga aqui? Então, se você não é consciente, se você não percebe que essas coisas, elas falam através das pessoas, você acaba, de certa forma, eu não estou falando de corporação, mas você acaba captando todas essas coisas e dialogando e reagindo, o que é pior, sem qualquer tipo de consciência. E isso no dia a dia, porque a gente tem pouco tempo aqui, é a primeira coisa. Comece a ver o mundo dessa forma. Por que será que essa coisa está acontecendo? Será que isso é um teste? Será que isso é uma aprovação? Será que isso realmente vem do coração da pessoa, ou ela ou está inconsciente falando uma coisa, ou ela captou alguma outra coisa? Se você começar assim, cara, você já vai entender um pouco desse despertar, assim, falando de forma bem rápida mesmo.
Léo, gratidão pela sua partilha, pelas suas reflexões, pelo seu conhecimento e pela sua didática aí, que é maravilhosa. Que você continue nesse caminho aí e trazendo, né, o seu conhecimento, compartilhando com cada vez maior número de pessoas. Eu que agradeço, Charles. Sério mesmo, conversar contigo e várias pessoas que eu sempre vi até nos vídeos da sociedade e estar aqui num local que para mim é extremamente maravilhoso, acolhedor. É uma honra, sem qualquer, sabe, qualquer rasgação de seda do popular, mas é uma honra mesmo. Muito obrigado. Nós que agradecemos a sua disponibilidade. Esse foi mais um episódio do programa Leituras para Viver Melhor. Hoje conversamos com o Léo Liberti sobre o livro O Lado Oculto das Coisas, de autoria do Charles Webster Leadbeater, publicado no Brasil pela editora Teosófica. Nós vamos ficando por aqui. Seguimos juntos nesse aprendizado. Somos um.